aqui no lugar do Zé Rabelo entrou de férias, e esse papo do repórter não pode fugir à regra. É a Assembleia. A Assembleia veio de aprovar tudo que o Paulo quis, e a toque de caixa, né? Batendo e aprovando. E mais, o que me diz respeito é que, de repente, você tem uma Assembleia de valores melhor que a anterior. No entanto, de procedimento pior que a anterior. Como é que você vê isso, Renato? Eu acho que é exatamente isso. A gente percebe que desde o início da era Hartung, né, a Assembleia tem tido uma postura subserviente, né? Eles ficam irritados quando a gente usa esse termo, mas a verdade é essa. É uma Assembleia que não discute, é uma Assembleia que não questiona, que não cogita a possibilidade de derrubar veto, acha que não pode sequer derrubar veto, né? E a diferença é que dessa vez você tem um ou outro valor, né? Eu estou me referindo claramente ao deputado Sérgio Magés, que é o deputado Enivaldo dos Anjos, um ou outro, que faz esse questionamento. E quando há esse questionamento, o governo não tem condições de responder, porque esteve acostumado durante 2 décadas, né, praticamente, a não ter que responder. Sempre foi assim, o governo mandava os projetos, principalmente nesse período de final de ano, que entra tudo em regime de urgência, aprova-se, ninguém questiona nada e fica tudo por isso mesmo. Só que, e os números mostram isso, né, Nerter? O balanço que foi apresentado, né, pela Assembleia mostra bem esse perfil da casa. Foram 92 projetos apresentados pelo governo, 85 foram aprovados e os outros 7, né, que foram rejeitados não. Eles estão em tramitação, ou seja, vão ser aprovados logo no início do ano. E aí você tem, dentro dessas matérias, você tem questões polêmicas que mostram a evidente falta de diálogo, como a Assembleia está desconectada da sociedade, que foi o caso do Escola Viva. Você tem agora a questão da abertura de capital da CESAM, todas matérias fundamentais e que necessitavam de uma ampla discussão com a sociedade, mas que não houve discussão nenhuma. No caso da CESAM, aprovado em toque de caixa. Agora, é interessante, Rogério, que quando começou essa legislatura, a gente teve a impressão de uma Assembleia diferente, né? A Assembleia começou pegando fogo, seja pela divisão das comissões, seja pelos posicionamentos de alguns deputados. A gente pensou, opa, dessa vez eu acho que vai. Aí logo no início do ano já teve essa coisa da mexida no orçamento, depois foi a abertura para que o governo pudesse mexer numa porcentagem do orçamento livremente, depois veio Escola Viva, quer dizer, foi uma coisa atrás da outra, que agora culminou com essa PEC, né, da obscuridade, né, que permite ao governo não publicar quem são os beneficiários, quanto é o benefício e por que recebem benefícios algumas empresas do Estado. Né? Geralmente são as mesmas empresas que estão por um longo tempo financiando deputados, principalmente governo, deputado federal, senador, são as mesmas. Por que esconder, Nerter? Não, na verdade, essa é uma prática recorrente. A transparência é o que menos tem nesse governo. Apesar de eles comemorarem o primeiro lugar de transparência, eles nunca publicaram, como prevê o artigo 145 da Constituição Estadual, que obriga a 180 dias depois do fim do exercício, você publicar a relação completa de quem recebeu e quanto recebeu de incentivo fiscal. Mas o governo nunca publicou. É só lembrar que nesse ano o Fórum das Carreiras Típicas do Estado fez um requerimento baseado na Lei de Acesso à Informação à Secretária da Fazenda, Ana Paula Vesco, para que ela abrisse esses dados de 2003 para cá, ou seja, pegando os 2 primeiros mandatos do Paulo e o mandato do governador Renato Casagrande, que seguiu a mesma prática também na questão de beneficiamento das empresas. Que também tentou colocar a PEC. Que também tentou colocar uma PEC, mas viu que não tinha condições para isso e tirou. Só que o Paulo agora, através de Levan, que aí depois a gente vai conversar sobre isso, feitou. E ela recusou abrir essas informações. E aí você tem a questão, os benefícios fiscais estão na raiz de grandes esquemas de corrupção aqui no Estado. É só você pegar o caso Ferros, por exemplo, lá atrás. Qual era a contrapartida? A contrapartida era incentivo fiscal. Todos os grandes projetos aí estão relacionados à questão do incentivo fiscal, porque é a única forma do Estado entrar com alguma coisa. Porque o Estado, ele entra, no caso do Porto Central, ele entrou como sócio, vai doar os terrenos a preço, comprar os terrenos a preço vil, desapropriados pelo Estado, depois vai repassar para a empresa. Nesses outros projetos, o governo entrava com incentivo fiscal e as empresas.
E aí tudo em troca do desenvolvimento do Estado? Essa é uma questão bastante complexa, não é, Júnior? Não, o que você vê é que no apagar das luzes, tudo é possível. Agora, veja o seguinte, na hora que você junta Paulo Artung com Teodorico de Assis Ferraço, cara, dá nisso. Ferraço pousando, né, o defensor da população, né? Imagina um Ferraço que eu conheço, olha, de longos verões, né? Aí está lá, o resultado de uma Assembleia que tem um Ferraço como presidente e um governador como Paulo Artung. Então o jogo é fácil. O Ferraço endurece o jogo, depois abre, aí arruma dinheiro para isso, arruma dinheiro para aquilo, faz cena para o Judiciário, faz cena para o Ministério Público. Então, um sentido de benefícios próprios que você tem dentro da Assembleia Legislativa. Agora, Rogério, uma coisa tem que ser destacada, é um momento errado para isso. O momento político hoje não cabe mais esse tipo de comportamento. Você tem metade da Assembleia Legislativa que vai estar disputando eleição no ano que vem e a outra metade vai estar ingerindo indiretamente nesse processo. Então, assim, porque o que aconteceu essa semana foi muito claro. O líder do governo, que é candidato, né, a prefeito de Pinheiros no ano que vem, que é o Judevan Fernandes, ele vai para a tribuna da Assembleia e diz muito claramente qual é o objetivo da PEC, que é não expor a privacidade, não invadir a privacidade das empresas. Quer dizer, o interesse da empresa está acima do interesse da sociedade de ter direito à publicidade sobre aquilo. Quer dizer, aí ficou muito claro o que aconteceu e essas pessoas podem ser muito cobradas no próximo ano e não estão muito preocupadas com isso, né? Parece. Ou será que é medo? A mim parece ser medo, só pode. Você tem a questão da Equinix, que é a empresa do qual o Paulo foi sócio, com o seu ex-secretário de Fazenda, que fez chamadas consultorias para essas empresas que eles mesmos deram isenção. E lembrando que isenção fiscal é dinheiro público. Não se trata de dinheiro privado, é dinheiro público. E não é a transparência nesse caso não é um favor, é uma obrigação. E parece que fica tudo deturpado nessa. E não vem com essa de que tem outros mecanismos, outras ferramentas para fazer essa transparência não, né? Eu tô lembrando da resposta do Paulo na época que o Clério Sampaio, que também a gente tem que fazer uma menção nessa atuação, porque ele é quase como foi um líder informal do governo. Mesmo sem o título, ele atuou no plenário para ser o líder do governo. Aliás, que mais tinha era líder do governo, né? Só tinha líder do governo. Aí o Clério, nos tempos de oposição ao Paulo, ele questionava a questão dos incentivos, o Paulo chegava, olha lá no Diário Oficial. E parece que olha lá no Diário Oficial é suficiente. Não é suficiente não. Você tem portal da transparência, você tem que publicar relatórios e eles não fazem absolutamente nada disso. E aí a farra come solta. A farra continua. Continua.